meu Deus, Recordações da Casa dos Mortos, não é isso? Humilhados e ofendidos, eu diria que essa seria a listagem principal de Dostoiévski. Há muitas mais obras, ele é um grande escritor, mas é claro que teríamos que ter muito mais tempo para nos dedicarmos apenas ao Dostoiévski. Como há outros autores importantes, né, vocês compreendem que aqui a ideia desse programa 5 vezes Dostoiévski é fazer um passeio pelas 5 obras, digamos, fundacionais de Dostoiévski. Quem é capaz de compreender e ler essas 5 obras tem, de alguma maneira, uma visão concreta da contribuição desse autor à literatura do mundo. É o maior escritor russo de todos os tempos, garantidamente. Nenhum se equivale a ele, embora tenha virtudes também, né? Mas nenhum é do tamanho de Dostoiévski. Ele é talvez o maior escritor do século XIX. Claro que isso é muito difícil de atribuir a alguém, porque há muitos escritores extraordinários do século XIX, mas é Balzac, Flaubert, Stendhal na França, por exemplo, Goethe na Alemanha, e assim por diante. Então é muito difícil de atribuir esse título a uma pessoa só, né? Mas seguramente aí está no primeiro time das grandes intelectualidades do mundo. Dostoiévski, vocês já sabem, eu já contei 2 vezes, apenas repetindo aqui, é um sujeito que teve uma vida muito difícil, muito trágica, tanto com relação aos seus filhos que morriam todos, quanto a reiteradas crises de epilepsia, quanto ao fato de que foi preso depois de uma aventura política de juventude, e teve o seu fuzilamento simulado sadicamente, o que o deixou impressionado por essa vida. Então, Dostoiévski, de fato, nunca mais se recuperou totalmente deste baque. Além disso, era um jogador compulsivo e teve uma vida econômica miserável, assim, no sentido, não que ele ganhasse mal, mas ele tinha o tempo todo mais dívidas do que ativos, ser mais passivos do que ativos, né? E o resultado concreto disso é o fato de que Dostoiévski teve sempre uma vida muito difícil. Mesmo assim, até provando que dificuldade concreta na vida não necessariamente é um impedimento real, tanto é que esse aí teve todas as dificuldades e fez uma obra enorme. Dostoiévski venceu e deixou uma obra com um grande significado, muito integrado. Os livros estão muito sintônicos entre si, sendo que esse de hoje aqui é o que parece um pouco diferente, tanto é que ele é, de alguma maneira, um livro meio menos valorizado que os outros, para a média dos comentaristas, embora seja o meu predileto. Eu gosto mais de todos eles mesmo, do Idiota. Eu acho o Idiota um livro extraordinário, assim, um livro emocionante, tocante, e é esse livro que nós vamos tentar entender hoje. Como sempre, vocês receberam aí um resumo. Esse resumo aí está no tamanho de leitura possível. Nós vamos ter que passar um pouquinho do horário, vocês já mais ou menos esperam que isso aconteça, né? E receberam aí o mapa das personagens, que é o truque índio para se ler Dostoiévski. Quer dizer, não dá para ler Dostoiévski sem um mapinha na mão. Outro autor que é assim é Balzac, por exemplo. Balzac é um autor que tem, sei lá, quantos milhares de personagens. A Comédia Humana tem 88 livros, em que há personagens que estão em 10 desses 88, outras em 5, outras em 4. Então, esses autores que têm, no caso de Dostoiévski, não é tanto pela quantidade de pessoas, que nunca se repetem, aliás, mas porque são nomes exóticos, com apelidos exóticos, e você vai se perdendo ao longo do livro, os livros são muito longos. Então é uma maneira boa de ler Dostoiévski ali com esse mapinha das personagens. Aí a transliteração varia de tradutor para tradutor. No nosso caso aqui, nesse caso aí, estamos usando a transliteração da edição da editora 34, Paulo Bezerra, tradutor. Esse Idiota chama-se assim também em russo, Idiot, em russo, que é uma palavra seguramente que veio do alemão ou do francês, por esse caminho, né? E não é uma expressão muito lisonjeira para quem a recebe. Idiota, em princípio, não é uma maneira boa
não significa que alguém goste de você quando você de idiota. E esse é um dos mistérios da história, que nós temos que desvendar aqui. A história passa-se lá no século XIX, como o século que Dostoiévski viveu. Ele nasceu em 21 e morreu em 83, portanto, 81, perdão, ele é uma personagem do século XIX, e as histórias todas de Dostoiévski são todas russas. Uma Rússia que está modificando-se rapidamente, porque em 1861 houve a libertação dos servos, que foi o ato mais importante da história da Rússia moderna, foi aquele que produziu as modificações sociais que depois conduziriam até mesmo ao advento do comunismo, em 17, já no século XX. Então, Dostoiévski é um observador disso tudo. É um sujeito que começa a vida como revolucionário e termina a vida como um ortodoxo russo dos mais ortodoxos. Um ortodoxo dos mais ortodoxos. Se vocês me permitem fazer esse comentário. Dostoiévski, então, nos conta a história agora, hoje, do príncipe Mishkin. Mishkin é o nome da personagem central dessa história, que é uma pessoa que a história começa com a narração do encontro de dois fulanos num trem que não se conhecem, o Mishkin, príncipe Mishkin, e o Rogojin, que é um outro fulano que também não tem. Eles acabam se encontrando lá naqueles compartimentos coletivos, né? Deve ser essa provavelmente a explicação, e eles estão voltando para São Petersburgo, ambos de lugares diferentes, e começa toda a história com uma conversa entre esses dois aí, que são as personagens centrais da trama. Esses dois aí, o Mishkin e o Rogojin, são as personagens centrais. Vocês perceberão que há muitas situações parecidas com outras situações dostoiévskianas dos outros livros, porque vocês certamente conhecem, pelo menos aqui, a maioria conhece Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov, né? Então haverá alguns paralelos a serem feitos, na medida em que vocês não percam os outros dois últimos, que é os dois do Ipojuca. Vocês aí terão um panorama muito grande, muito amplo do que a Dostoiévski significa em termos de concepção de mundo e de esclarecimento sobre a estrutura do mundo em geral. Se vocês toparem, a gente pode começar a ler. Aí o idiota também tem com vocês uma cronologia que vocês já receberam várias vezes. Sempre jogue as anteriores fora, porque de modo geral sempre há alguma modificação na última, e ela é melhor do que a última. Então aí vocês, por favor, mantenham e só guardem essa aí. Mas vamos lá, o nosso... eu acho que eu leio aqui o resumo da narrativa antes de você, tá? Um minutinho só. Então, Dostoiévski, resumo da narrativa. Dostoiévski começou a escrever O Idiota em fevereiro de 67, em Genebra. Ele andava fugindo dos credores. De vez em quando ele ia à falência, tinha que fugir. Passava 3 anos fugindo pela Europa fora para escapar dos credores. Em Genebra, uma das escalas de sua temporada refúgio, de 4 anos do exterior, que fez com sua segunda mulher, Ana Grigorievna. Portanto, a gente já sabe que o pai dela chama-se Gregório. Os nomes russos todos são a chave da ascendência da pessoa. Para escrever a obra, Dostoiévski havia recebido adiantamento da revista Mensageiro Russo, mas a ideia central do romance já era antiga. Naquela época não havia novela na televisão, então esses romancistas com um grande fôlego, como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Balzac, escreviam nos jornais, fazia lá uma coluna semanal, ia escrevendo um livro. Ninguém perdia o próximo, porque era tão atrativo. Depois que fazia um público no jornal, lançava o livro, propriamente dito. Então isso era um hábito comum. No Brasil também era assim. Machado de Assis fez vários dos seus livros nessa base. O jornal publica o livro em capítulos, como se fosse uma novela da televisão. Segundo sua correspondência, Dostoiévski procurava representar um homem inteiramente positivo de uma natureza absolutamente bela. Dostoiévski continua: de todas as belas figuras da literatura,
A mais perfeita é Dom Quixote. Mas Dom Quixote só é tão belo por ser ao mesmo tempo ridículo. No momento em que o idiota estava sendo escrito, as reformas de Alexandre II, como a abolição da servidão, já haviam perdido o seu impacto inicial e restava a sensação de uma ocidentalização acelerada pela Rússia, associada ao status decrescente da classe latifundiária, que agora não tinha mais escravos, e à emergência de uma pequena burguesia, que quase nunca está presente em Dostoiévski, né? Então você nunca vê personagens burgueses em Dostoiévski. Você pega Balzac, que escreve em 1820, 1830, 1810. Balzac nasceu no ano que a Revolução Francesa terminou, 1799. Então Balzac já é um escritor ali em 1820, por aí. E em Balzac só tem personagem burguesa. Mesmo os aristocráticos têm um jeitão burguês. Em Dostoiévski não. Você tem fundamentalmente funcionários públicos e revolucionários. Então a atividade econômica mais comum das personagens dostoiévskianas são funcionários públicos. São burocratas. Não há aí muita burguesia. Mas na Rússia vai se estabelecendo aí uma burguesia a partir do fim da servidão e que Dostoiévski vê nascer, né? Entre as outras obras do autor, as mais próximas do idiota, né, são Notas do Subsolo e Humilhados e Ofendidos. Que eu sempre digo que a chave da compreensão geral das obras do Dostoiévski está em Notas do Subsolo, cuja personagem, que é o narrador da história, é a personagem central, nós não sabemos o nome, nunca nos é dito, é a figura dostoiévskiana por excelência. E é esses tipos dostoiévskianos que polulam toda a obra e que ajudam a compreender o conjunto. Depois a gente entende aqui no fim o que é que isso possa significar. Enfim, estamos aí preparados para então entender o idiota? Que tal? Vamos lá? Então, muito bem. Por favor, Eva, livro 1. Logo no início, Dostoiévski nos apresenta as duas principais personagens do romance. O príncipe Lev Nikolaevich Mishkin e Parfem Semyonovich Rogojin. Isso, são esses os dois fulanos que são as nossas personagens. Vamos chamá-los agora em diante de Mishkin e de Rogojin. Não precisamos nem ler o nome inteiro, né? São dois fulanos que fazem o contraponto um com o outro. Mishkin tem entre 26 e 27 anos, alto, muito loiro, olhos graúdos, azuis e perscrutadores. Rogojin é de estatura mediana, uns 27 anos, cabelos encaracolados, quase presos, olhos castanhos miúdos, porém incandescentes. Seus lábios finos formavam constantemente um sorriso descarado, zombeteiro e até mesmo mau. Eles têm a mesma idade, né? Repararam, né? Que eles são como se fossem da mesma idade. Tá? Seus lábios finos formavam... Tá. Sem se conhecer. Sem se conhecerem, ambos beijos têm para São Petersburgo, pois se encontram segundo o autor de maneira extraordinária. Mishkin e Rogojin começam a conversa, a qual se junta o pequeno oficial Giev, com cerca de 40 anos. A temática dessa conversa é a espinha dorsal do romance. São Petersburgo é a capital da Rússia. A Rússia histórica, a capital é Moscou. Aí Pedro Grande resolveu fazer uma Brasília e fez pelo Petersburgo, que era um pé de pântano insalubre, e que foi transformado numa cidade urbanizada, com planejamento, prédios muito grandes, e aquele enorme museu chamado Hermitage, né? Hermitage em francês, que é o maior museu quase da Europa, provavelmente é. E São Petersburgo, então, nunca conseguiu ser uma capital de verdade. Então, até hoje, para alguns assuntos, o Rio de Janeiro é mais capital que Brasília. Para determinados assuntos, ainda é mais capital que Brasília. Mas e depois voltou, né, quando há o golpe bolchevique, né, aí volta para Moscou, a capital. E nunca mais foi, né, porque mesmo agora, com o final, digamos, daquele modelo soviético, a capital continua sendo Moscou. Embora São Petersburgo tenha voltado a ter o seu nome histórico de São Petersburgo, e tenha abandonado o nome de Leningrado, que foi o nome que os comunistas deram para cima. Mudaram o nome para Leningrado
Né? Mas isso é São Petersburgo por causa disso do Pedro Grande. E São Pedro, quer dizer, é uma homenagem dupla ao Pedro Grande e a São Pedro. O batismo nessa cidade artificial chamada São Petersburgo. Então, as três personagens que nós já conhecemos são esses três aí, que é o Mishkin, o Rogojin, e esse companheiro do Rogojin chamado Liebniger, né? Liebniger, não é isso? Então, vamos lá. Apesar de Mishkin e Rogojin discordarem de quase tudo, sofrem misteriosa atração. Essa é um fato importante na história, viu? Na interpretação do livro, essa mútua atração que eles falam. As roupas e assuntos de Mishkin dão a impressão de ele ser estrangeiro, apesar de pertencer a uma velha linhagem de nobres russos. Na verdade, Mishkin estava voltando, sem ter sido completamente curado de uma longa estadia de quase 5 anos numa instituição para doentes mentais no cantão Vali na Suíça, fato que o príncipe compartilha sem constrangimento com os desconhecidos Rogojin e Liebniger, que sem se importar com o som de sarcasmo de seus interlocutores. Não é uma coisa normal você chegar num trem, encontrar uma pessoa pela primeira vez da vida e dizer, olha, acabei de sair do hospício e não deu muito certo. Uma parte deu certo, mas assim 100% eu não estou. Não é uma coisa normal alguém fazer isso, né? Não parece normal. Não é. Então, esse é o primeiro fato dessa história. Quer dizer, há alguma coisa nesse príncipe que é anormal, que é pelo menos exótico. Que é o fato que ele é um sujeito sincero e toca nos assuntos todos sem menor constrangimento, não faz jogos de aparência. Chamaria isso de humildade ou de exotismo? Pode ser várias coisas. A gente conhece muito pouco ainda o príncipe Mishkin para poder, de fato, saber. Mas daqui a pouco nós vamos poder concluir. Em princípio, não parece uma coisa normal que alguém conte isso para outra pessoa, né? Desconhecida. Né? Muito bem. Conta que, embora fosse órfão e não houvessem outros Mishkins, acho que sou o último, tinha sido mandado para a Suíça às custas de Nikolai Andreevich Pavliskov, um amigo de seu pai que, por causa da doença, não pudesse estudar nada. Este escritor morrera havia já 2 anos desde então que foi tratado de graça pelo Dr. Schneider. Então, é só para entender, né? Ele foi mandado por um amigo do pai dele, mandou para a Suíça para ser tratado. Para a Suíça iam basicamente os tuberculosos, sobretudo para Davos, que é um lugar que ficou famoso hoje em dia, por causa desse encontro que tem lá a cada ano, né, 2 anos, esse Fórum Econômico Internacional, não é, em Davos, na Suíça, que é o palco da Montanha Mágica. A Montanha Mágica acontece em Davos, na Suíça, que é um lugar equivalente a esse onde esteve aí o príncipe Mishkin. E depois que o tal do protetor dele, né, esse protetor ele morre, aí o médico chamado Schneider continua tratando-o de graça. Né? Então é isso que ele contou aí para esses seus novos interlocutores. Rogojin descreve o príncipe como santo louco, enquanto ele confessa intimidade. Pode ler sempre a nota, por favor, tá? As notas são importantes. Nota do resumidor. No original, Urodin, que significa bobo, mendigo, alienado, vidente. É disso que o Rogojin chama o Mishkin, né? Não, ainda não chegou, só quando chegar. Não, a nota não chegou ainda. Está quando chegar na hora dela. E quanto ao sexo feminino, o príncipe é um grande apreciador de antes. Talvez o senhor não saiba, mas por causa da minha doença congênita, nunca conheci mulher. Bem, sendo assim, exclamou Rogojin, o príncipe do Esmos Yurodich. E Deus ama pessoas assim como o príncipe. É mais uma coisa estranha no príncipe, né? O príncipe é um pouco assim meio virgem.
né? Porque ele esteve muitos anos fora, ele foi lá internado, ele não é uma pessoa comum como as outras, né? Isso a gente facilmente já conclui sobre o príncipe. Ele não parece normal, e o outro a gente não sabe se o elogia ou se debocha dele, né? Há uma certa ambiguidade no que o Rogojin fala. Talvez ele esteja um pouco elogiando, um pouco criticando, a gente não sabe muito bem, né? Isso é um pouco de dúvida. O Rogojin narra também uma passagem de sua vida. Alguns meses antes, ele havia roubado do pai 10 mil rublos para comprar um par de brincos de diamante para uma mulher conhecida da cidade, Nastasia Filipovna, por quem ele estava apaixonado. Como é o nome do pai da Anastasia? Filipe, né? Filipov, né? Filipe. Que é o... Tá, continuando. Quando seu pai descobriu a falta do dinheiro, ficou furioso ao ponto de querer matá-lo, e ele foi obrigado a esconder-se na casa de sua tia em Aiknop. Psicose. É. Onde ficou muito doente durante um mês. Ele mal havia se recuperado quando chegaram as notícias da morte do pai, e por essa razão estavam voltando a Petersburgo para tomar posse dele. Então, esses dois voltam para Petersburgo. O primeiro porque, em princípio, teria sido curado lá pelo sanatório, onde ele passou lá um certo tempo, muito longo, né? E o outro porque o pai morreu, ele podia voltar sem ser morto pelo pai. Ele havia feito lá uma desonestidade, havia roubado dinheiro do pai para dar a uma moça chamada Anastasia Filipova, que é a mulher central dessa história, essa é a mulher em torno do que toda a trama acontece, que é uma dessas mulheres fatais de Dostoiévski, sempre tem alguma que é assim. Né? Vocês lembram lá nos Irmãos Karamazov, não é isso? Né? Que tinha a mulher que todo mundo queria ter, né? do livro, essa equivale àquela. Né? Ele é uma mulher assim, muito exótica e muito sensual, que é o centro dessa trama aqui. É isso? Muito bem. Agora uma cena, estamos na casa dos Iekontis, uma família burguesa emergente. Logo após a chegada, vai visitar a generala. Generala por força do casamento com o general, título que na Rússia imperial não correspondia necessariamente ao posto militar, mas a postos no serviço civil também. A carreira militar e a civil têm os mesmos postos. Entenderam? O senhor era general do exército, mas se fosse ministro, ou sei lá o quê, também era general. Então não quer dizer que todo mundo militar. Não é isso? Tá? Quer dizer, significa o seguinte, que havia pessoas que tinham postos civis com patentes militares. E a mulher do sujeito que tem a patente também tem a patente. Então não imaginem, por favor, que ela seja uma generala, no sentido que ela tenha lá se metido no campo de batalha, nada disso, né? Então ele está certo, né? Hoje, tá? Então não é assim, tá? Que é isso que significa. Então quando ele chegou lá em São Petersburgo, o que ele faz? Ele vai e tem uma trouxazinha, que é tudo que ele tem, uma espécie de saco de roupa, não tem mais nada, e ele vai na casa dessa parente, que é essa generala, uma casada com um general, que certamente nesse caso é um civil, não é um militar. Vai lá procurar alguém na cidade, né? Tá? É isso que faz o tio Mishkin. Porque, embora ele tenha uma nobreza de origem, ele está muito tempo distante do mundo russo, ele não tem parentes, está meio solto no mundo. Vai visitar a generala e China, uma prima distante, um dos poucos parentes que ele tinha notícia. Enquanto espera ser recebido, sob os olhos suspeitosos de sua parenta pobre, Mishkin comenta com os empregados com toda ingenuidade a respeito das coisas que tem visto pensar. Os empregados estranhos. Ele chega assim na sala de espera e começa a contar a vida dele pro porteiro. Não é uma coisa normal que alguém faça isso assim? Não é uma coisa normal, né? Não parece uma coisa estranha que alguém... Mas mesmo que não fosse um príncipe, você chega assim numa empresa para falar com alguém. Aí você chega assim para a secretária que fala assim, olha, hoje de manhã eu briguei com a minha mulher, imagina o que aconteceu. A minha mulher me acusou de ter feito não sei o quê, saído com a vizinha. Eu não saí com a vizinha, está certo, eu tinha mandado um bilhetinho para a vizinha, mas não saí com ela de verdade. Você acha que isso é uma coisa normal, que alguém faça isso com alguém estranho assim?
Não é? E se você é um príncipe ainda por cima, se você tem assim uma ligação com aquela, digamos, com uma certa nobreza, você faz uma coisa dessa, assim, não faz, né? Então é mais uma esquisitice do príncipe Mishkin. Parece uma coisa estranha. Vamos ver como é que os empregados reagiram nisso. É isso. Pareceria que a conversa do príncipe era mais simples. No entanto, quanto mais simples ela era, mais absurda ia se tornando nesse momento. O experiente criado não podia deixar de notar que se algo que fica bastante bem a um homem em conversa com outro homem, já não fica nada bem a um visitante em conversa com um homem como esse. E como os homens são bem mais inteligentes do que os seus senhores costumam pensar a respeito deles, o criado meteu na cabeça que ali havia duas coisas. Ou o príncipe era um devasso, ou compadecera forçosamente a fim de pedir por causa de sua pobreza, ou o príncipe era simplesmente um bobo e sem ambição, porque um príncipe inteligente e ambicioso não estaria sentado numa sala de recepções e conversando com o criado sobre os seus problemas. Logo, não teria ele de se responsabilizar pelo príncipe em qualquer um dos casos. Em qualquer um dos casos, quer dizer, o porteiro está preocupado com o seguinte, né? Ou esse homem é um louco, ou esse homem é um pedinte. Então eu tenho que pedir que ele faça alguma besteira aqui. É isso que o porteiro está dizendo. Que ele parece ser anormal, né? Continuamos, por favor. Obrigado. Mishkin diz ter assistido na França a uma execução pela guilhotina. Explica sua teoria de a morte por tortura ser melhor do que a morte instantânea. Porque durante o sofrimento permanece a esperança. Argumenta contra a pena de morte, dizendo que matar por matar é um castigo desproporcionalmente maior que o próprio crime. A morte por sentença é desproporcionalmente mais terrível que a morte cometida por bandidos. Finalmente, Mishkin é recebido pelo general Ivan Fyodorovich Yepatin, que é o marido da prima dele, né? Yepatin. Que suspeita que o príncipe viera buscar auxílio financeiro. É um sujeito lá estranho, com uma malinha na mão, com um saco de roupa só esse patrimônio na vida, dizendo que veio de um parente e veio pedir um dinheirinho para pagar aí o hotel, tal, qualquer coisa. Mishkin, apesar de só ter alguns copeques, nega peremptoriamente, mais de uma vez, mas toda vez que tenta explicar seus verdadeiros propósitos é interrompido. Ele não consegue contar porque ele veio ali, porque como todo mundo desconfia que ele quer dinheiro, fica o tempo todo pedindo que ele peça dinheiro, né? Fica interrompendo, né? Para ele não ter tempo de pedir o dinheiro. Então. Na verdade, Mishkin e a general parecem ser os últimos da linhagem. E Mishkin não tem mais ninguém nessa vida. Não consegue contar também que receberia uma grande herança. A herança de quem? De uma parente, uma tia distante, que era rica e só tinha a ele como herdeiro. Enquanto Mishkin demonstra a pedido do general seus dotes de caligrafia, ouve da boca de Gania, o secretário de Yepatin, o nome de Anastácia Filipovna. Lembra da Anastácia Filipovna? É aquela para quem o outro lá, o Rogojin, tinha roubado 10 mil rublos o pai para dar um presente a ela. Então, agora ela acabou de ouvir da boca do outro Gania, que não tem em princípio nada a ver com aquele Rogojin, o nome Anastácia Filipovna, mais uma vez. Uma pessoa normal iria ficar quietinha tentando entender o que está acontecendo com essa Anastácia. Mas como ele não é uma pessoa normal, ele vai dizer, eu já acabei de ouvir no trem falarem da Anastácia Filipovna. Ele não tem nenhuma espécie de malícia, ele não tem malícia nenhuma. Repare o que ele vai fazer. Naquela noite, na festa de aniversário dessa moça, esperava-se que ela anunciasse o noivado com o secretário. Que é o Gania, né? Muito bem. Quando Mishkin revela que já sabia da existência de Anastácia e que Rogojin havia voltado no mesmo trem que ele, os presentes ficam muito surpreendidos. Porque afinal, esse Rogojin deveria ser um candidato à mão da Anastácia. Tanto é que quem comprou a ela um colar, 10 mil rublos, um dia não. E agora o noivo desta moça, que na noite seguinte, naquela noite ainda, iria lá noivar com ela, né? Fica sabendo da volta do rival. Pronto, tem aí um problema já acontecendo no ar, né? O leitor fica sabendo em seguida do plano em curso. O
protetor de Anastácia, Trotsky, livrar-se-ia dela, que ele teme, e casar-se-ia com a filha mais velha do general, Alexandra. Ponto. É só explicar o que é isso, né? Então, durante o tempo todo na Europa, durante 500 anos, 300 anos, os homens ricos, sobretudo depois da burguesia, depois no século XIX e XX, os homens ricos mantinham amantes no status de protetor. Uma moça pobre e bonita, que o sujeito põe lá numa casa, paga aluguel, dá um dinheiro para ela, e de modo geral as amantes eram atrizes. É daí que nasce esta fama ruim que tem as atrizes de teatro como sendo mulheres assim de vida fácil e tal, que há um preconceito, até hoje ainda há um pouco de preconceito. Hoje até que não tanto, né? Mas durante muito tempo, imagine se alguém em 42, filho de um burguês paulista, ia chegar para o pai e dizer, olha, você é atriz de teatro. É uma coisa que pegava muito mal. Nas personagens balzaquianas aparecem o tempo todo essas personagens femininas que são protegidas, entre aspas, por determinados comerciantes ricos. Então essa moça era o caso. Essa moça era protegida por esse Trotsky, que a recolheu desde menina e que era uma amante que ele mantinha lá não sei aonde. Mas ela é uma pessoa difícil e agressiva. Então o Trotsky está tentando se livrar dela agora. E é essa estratagema que está se contando agora para nós aqui na história. Gânia, apelido de Gavrila Ardalionovitch e Volgin, que é o secretário, né? Esse é o secretário. Casaria com Anastácia e receberia a soma de 75 mil rublos como dote. Preço que Trotsky pagaria para comprar sua liberdade, já que Anastácia andava crescentemente agressiva e ameaçadora. A moça teria concordado com esse negócio, mesmo sem amar Gânia, um rapaz de 27 anos, ambicioso e arrimo de uma família empobrecida, liderada pelo general Ardalion e Volgin, um velho fracassado e alcoólatra. Na família Volgin havia também a generala Nina Alexandrovna e dois outros filhos, Varvara, chamada familiarmente de Varya, e um menino de 13 anos, Nikolai, de apelido Kornin. Então vamos recapitular. Tá? Então tem lá o Trotsky, que é o sujeito rico, e que tem uma solteira, ou viúva, que tem lá uma amante, né, que ele cuida. Né? E essa moça está começando a ficar difícil de lidar com ela. Então o que ele faz? Ele vai casar com a filha mais velha do amigo dele, general, primo do príncipe Mishkin, e o secretário desse general, que é o Gânia, casa com a moça, né, com essa moça, ganhando como recompensa, como compensação, um dote de 75 mil rublos. Com isso ele salvaria da sua família da miséria, a moça ficaria subordinada lá ao Gânia, o protetor ficaria casado lá com a filha de um amigo seu, e tudo ficaria certo. Essa é o estratagema que iria ser executado naquela noite em que o príncipe Mishkin chegou em São Petersburgo. Na festa na casa dela, na festa da casa de Nastácia. Continuamos. Ao leitor é revelado que o protetor Trotsky, que a recolhera como órfã, havia se aproveitado sexualmente de Nastácia a partir de seus 16 anos, recolhendo-a. Aqui, desculpem, tá? Essa próxima, até órfã, está repetido aqui, perdão, aqui a revisão do Bobiot. Seus 16 anos, vírgula, e havia mantido como amante. E havia mantido como amante numa pequena fazenda, na aldeia das Delícias. Mishkin viu o retrato da moça apresentado por Gânia, um ar de amargura que na verdade era mais marca de excessivo orgulho e apatia. Então o Gânia mostra o retrato da Anastácia para ele, que ele não conhece, ouviu falar dela 2 vezes, né? Era como se quisesse decifrar algo que se ocultava naquele rosto que há pouco impressionava. A impressão anterior quase não deixava, e agora ele apressava, como se quisesse verificar de novo mais alguma coisa. Esse rosto, incomum pela beleza e por alguma outra coisa, agora impressionava ainda mais. Era como se nesse rosto houvesse uma altivez sem fim e um desprezo, quase ódio, e ao mesmo tempo algo crédulo, algo surpreendentemente simplório. Esses dois contrastes citavam que até uma certa compaixão quando se olhava aqueles traços. Aquela beleza estonteante era inclusive insuportável. Era a beleza de um rosto pardo, de faces levemente caídas e olhos de fogo.
estranha beleza. Essa é a Anastácia, né, que está sendo descrita aqui pelo Dostoiévski. Na verdade, é como se o príncipe Mishkin estivesse dizendo tudo isso. Então temos aí uma informação sobre o príncipe Mishkin, que ele é um sujeito com muita sensibilidade para compreender os outros, assim, de analisar as outras pessoas. Né? Continuamos mais um pouquinho. O general Ipantin apresentava o príncipe e a sua mulher. Que é prima dele, né, teoricamente. Escapa do interrogatório que ela ensaiava sobre certo colar de pérolas que teria comprado para Anastácia. Para um presente de noivado naquela noite, né, que ia dar para ela como presente de noivado. Corriam rumores de que o próprio general estava apaixonado pela moça. É a mesma figura lá da Grutchenka. Se vocês lembrarem da Grutchenka do Irmãos Karamazov, é a mesma personalidade. Uma mulher cativante, uma mulher independente, bonita, jovem, que mais ou menos mobiliza os homens todos o seu poder de sedução. Essa é a Anastácia, que é parecidíssima com a Grutchenka. Muito parecida. A general Lisavieta Prokofyevna e suas três filhas, Alexandra, Adelaida e Aglaya, junto ao seu príncipe na sala de visita. Então essas três aí, a primeira, a Alexandra, é aquela que queria casar com o Trotsky, né? As outras duas mais jovens, não. E essas três aí, a mulher, então vão receber o príncipe. O general, então, para se livrar da mulher, que quer saber quanto ele gastou no colar, obviamente, então diz, olha, chegou aqui o seu primo, você conversa com ele. Tá? E então começa uma conversa entre o príncipe e a sua prima distante com as suas três filhas. Com espontaneidade, beirando a ingenuidade, Mishkin ganha confiança e simpatia da generala e de suas filhas. Embora tenham descoberto que o parentesco entre Mishkin e a generala era muito tênue, conversam animadamente. As meninas dando risadinhas o tempo todo. O príncipe não se ofende e ri junto. É muito bom que o senhor esteja rindo. O senhor é um jovem boníssimo, disse a generala. Às vezes não sou bom, respondeu o príncipe. Mas eu sou boa, emendou inesperadamente a generala. E se quiser, eu sou sempre boa. Esse é meu único defeito. Porque não se deve ser sempre bom. Me enfureço com muita frequência, por exemplo, com elas, sobretudo com Ivan Fyodorovitch. Mas o que é detestável é que sou sempre mais bondosa quando estou com raiva. Há pouco antes da sua chegada, eu me zanguei e imaginei que não entendo e não consigo entender nada. Isso acontece comigo, parece uma criança. Muito obrigado. Tá? Cecília, você quer continuar, por favor? Naquela audiência atenta, Mishkin conta duas histórias impressionantes. A primeira é sobre um homem sentenciado ao enforcamento, mas perdoado no último momento. Exatamente o caso de Dostoiévski, que teve sua sentença de morte por fuzilamento comutada na 1/10 hora, quando já estão prontos os preparativos para a execução. Na verdade já tinha sido comutada antes, né? Mas o pessoal resolveu fazer uma brincadeira com ele, fingir que ia matá-lo. Né? Não foi na 1/10 hora, tá? Essa informação aqui, portanto, não está certa, mas é assim, ele foi informado na 1/10 hora, mas não que houvesse comutação na 1/10 hora. O príncipe conta a história, com pormenorizada descrição da psicologia do condenado e ataca a pena de morte como o pior ato que se pode conceber sobre a terra. Em seguida conta a história de Marie, uma moça caída em desgraça na cidade suíça onde ele vivera. A moça havia sido repelida pela comunidade, incluindo sua própria mãe, cuja morte, por desgosto, depois foi atribuída pelo pastor à própria filha, porque havia sido seduzida por um caixeiro viajante. Mishkin tinha piedade dela, havia lutado para recuperar o seu conceito, mesmo às custas do seu próprio. A comunidade não lhe perdoou ter beijado a moça, mas finalmente, quando a moça morreu de tuberculose, seu caixão foi cercado por crianças que finalmente a amavam e respeitavam. A respeito dessa história, que trata da compaixão cristã, Mishkin emenda. Por fim, Schneider externou um pensamento muito estranho. Isso já foi bem perto da minha partida. O Schneider é o médico, né? Não esquecer, não, o médico. Ele me disse que se havia convencido inteiramente de que eu mesmo sou uma criança perfeita, isto é, plenamente criança. Que apenas pelo tamanho, pelo rosto, eu me pareço com um adulto, mas que pelo desenvolvimento, a alma, o caráter e talvez até a inteligência, eu não sou um adulto. E assim eu serei mesmo que viva até os 60 anos.
Eu ri muito. É claro que ele não tem razão. Porque crianças são mesmo. Nos Irmãos Karamazov há uma situação parecida que é a do Alexandre, né? Do Alexei, do Alyosha, fazendo lá a recuperação do prestígio daquele menino que é morto, né? Que morre por tuberculose também e que era detestado pelos outros. Quando há finalmente o enterro desse menino no final, todo mundo diz: viva Karamazov, viva Karamazov. É uma situação parecida com essa. Então, mais uma coisa que nós sabemos sobre o príncipe Mishkin é que ele é um sujeito com uma tendência humanitária, que ele é capaz de defender uma pessoa que esteja completamente desabrigada, né, pela sociedade. Enfim, ele parece ser uma pessoa muito original, né? Parece? Muito bem. Podemos continuar um pouquinho lá. Antes de partir, Mishkin descreve as qualidades que ele vê no rosto de cada uma das mulheres. Vem Elisaveta, uma criança completa. Essa é a prima, né? A mãe das três. Compara Aglaya com Anastácia e deixa entrever a rivalidade entre elas, que aparecerá mais tarde no romance. A Aglaya é a mais nova e a Anastácia que conhece só de fotografia, tá? Tudo bem. O príncipe, como era de hábito, conta tudo, incluindo que havia ouvido falar de Anastácia e visto uma foto dela com Gânia. As mulheres ficam curiosíssimas e pedem para Mishkin que vá buscar a foto. Quando o príncipe sai da sala, Gânia pede a ele que entregue a Aglaya um bilhete onde estava escrito que ele estava interessado apenas em dinheiro e que se Aglaya casasse com ele, ele não mais se casaria com Anastácia. Então o secretário, né, o Gânia, secretário do general, que vai naquela noite vai ficar noivo da Anastácia, não está fazendo porque igual dela, mas porque está interessado nos 75 mil rublos, que é o que o Trotsky está louco para dar para o primeiro que apareça e leve embora a chata da namorada, né, que é a Anastácia, que fica ameaçando fazer escândalo, etc., que é incontrolável. Então ele diz assim: olha, eu prefiro casar com você, Aglaya. Então, se você topar, eu não caso lá com a Anastácia. É isso que diz o Gânia, dizendo que ele só ia casar com ela por causa do dinheiro, só por isso. Continuando, por favor. A Aglaya responde que não faz barganhas, que enfurece Gânia contra Aglaya e contra Mishkin, a que chama de tagarela sem vergonha e de idiota. Pronto, então o príncipe aqui, pela primeira vez na história, foi chamado por dois xingamentos, da tagarela sem vergonha, porque foi lá abrir a boca do que tinha conhecido a Cruz Falata e idiota. Muito bem. O príncipe não fica por isso mesmo. Reparem o que ele diz. O príncipe acha: eu devo observar o senhor, Gavrila Dalanowitch, disse subitamente o príncipe, que antes eu realmente era uma pessoa tão sem saúde que de fato era quase um idiota. Mas hoje estou restabelecido há muito tempo e por isso acho um tanto desagradável quando me chamam de idiota na cara. Embora eu possa desculpá-lo, levando em conta os seus fracassos, no entanto, o senhor, movido por seu despeito, chegou até a me insultar 2 vezes. Disso eu não gosto de um pouco, particularmente dessa maneira, de repente, como o senhor está fazendo. E já que neste momento estamos em um cruzamento, talvez seja melhor que nos separemos. O senhor toma à direita, no rumo de sua casa, e eu à esquerda. Eu tenho 25 rublos e seguramente encontrarei algum hotel. Garni. Em francês original significa apartamento, mobiliário. O que parece um pouco estranho, porque afinal ele não tinha dinheiro nenhum, e agora ele tem 25 rublos, e que história é essa de os dois se separarem andando na rua? Mas esse mistério aparente será solvido agora no próximo parágrafo. Então, Maria Cecília, por favor. De fato, antes de sair, o general havia dado a Mishkin 25 rublos e a promessa de um empreguinho na chancelaria. Havia também arranjado para ele alugar um quarto na casa de Gânia, para onde a dupla estava se dirigindo. A única bagagem de Mishkin é uma trouxinha. Tá, entendendo? Então, o príncipe chegou lá, já fez esse estrago todo, chegou lá e contou para todo mundo, inclusive para o porteiro, tudo da sua vida inteira, e aí todo mundo sabe que o Rogojin está voltando, e esse Gânia ia lá com aquela mulher naquela noite, noivar por causa de um acordo financeiro em que ele entra como laranja sexual. Laranja conjugal, né? Deve ser alguma coisa assim, uma modalidade nova de laranja. E esse príncipe, então, aí o general, querendo mais ou menos se livrar daquele parente pobre, porque ele nunca conseguiu deixar o fulano dizer que ia ganhar uma herança,
porque tendo impedir que ele peça dinheiro, né? Acabou dando lá um dinheirinho para ele, 25 rublos, e conseguiu negociar com o Gânia, seu secretário, que o príncipe vá lá morar na casa dele, não porque a família lá do general, que é o pai do Gânia, o outro general, né? São dois generais. Nossa, ele podia pegar emprestado. Pois é, né? Então o pai do Gânia não está quebrado, então é um sujeito assim em decadência total, e ia ser bom para a família do Gânia também ter um hóspede. Está claro, né, pessoal? Quer dizer, em 2 horas aconteceu tudo isso. Do momento em que eles estão falando no trem até o momento que sai o Gânia e o príncipe Mishkin na direção da sua casa, quando então o príncipe o chama de idiota e, como é que é, tagarela, desgraçado, sem vergonha, e ele resolve não ir mais para a casa do Gânia, mas vai, né? Muito bem. Acaba indo, tá? Muito a bem. narrativa muda para Carlos e Gomes, a família empobrecida da Gânia. Que Gânia, né? Gânia é homem, né? É homem, é o secretário. Seguem-se vários episódios envolvendo dinheiro. O outro inquilino, Ferchenko, adverte o príncipe a não lhe emprestar dinheiro. Não me empreste dinheiro, porque forçosamente eu vou pedir. Nina Alexandrovna, mãe de Gânia, e o próprio Gânia advertem ao novo hóspede a não emprestar dinheiro ao general Ivolgin, que é mentiroso, compulsivo e contador de histórias fantasiosas, com a intenção de chamar a atenção e melhorar a sua beleza mágica. Gânia tem vergonha de seu pai e da situação da família que está obrigada a aceitar inquilinos para sobreviver. O rapaz está especialmente estremecido com a mãe e a irmã que se opõem ao casamento com Anastácia. Porque é um casamento apenas de conveniência, né? Não é isso? Tá. Muito obrigado, Maria. Tá. Josi, por favor. Na próxima cena do romance, Nastácia Filipovna aparece pela primeira vez. A moça chega na casa do Ivolgin, Que é a casa do futuro noivo, né? confunde Mishkin com um empregado. Entrega-lhe seu casaco, admoestam por sua incompetência. Vejam, agora deixou cair o baião. E diz ser anunciado imediatamente. Pronto, então a primeira entrada em cena da Anastácia, qual é a impressão que nós temos dela? Mandona. Ela é mandona, orgulhosa, vaidosa, né, prepotente, né, não é isso? Então ela vem à casa do sujeito que à noite irá ser anunciado como noivo dela, porque é a noite que aconteceria aquela tramóia com a qual ela já havia concordado, seguramente. O príncipe virou. E o príncipe está ali, igual chegou, e já virou ali, já confundiu o príncipe como se fosse um empregado, já o tratou mal, porque ele está mal vestido, está escangalhado, esculhambado, parece mesmo alguém que não tem nenhuma nobreza. Tá? Sentada nas casas de visita, Nastácia desdenha de Gânia, perguntando-lhe pelos inquilinos. Onde está o seu gabinete? E os inquilinos? Sim, porque vocês não mantêm inquilinos. E encoraja o velho a contar uma de suas histórias fantasiosas. Ele conta com intenso interesse o episódio do cachorrinho que havia tirado da janela de um trem para vingar-se da dona que havia jogado o seu charuto pela janela. O senhor é um monstro, gritou Nastácia, Filipovna, gargalhando e batendo palmas como uma menina. Porque o velho contava histórias fantasiosas, ele contou, eu estava no trem, daí a mulher veio lá, pegou meu charuto, jogou, eu peguei o cachorro dela, joguei pela janela também. Aí outra, quer dizer, fazendo, essa Anastácia fazia, portanto, fazia pouco daquela situação, né? Meio que desmerecendo a família do general, do seu sogro, futuro sogro, pai do Gânia, né? Muito bem. Neste momento, um visitante inesperado aparece. Rogodin, com um grupo de amigos lugares, entre eles Lievdiev, aquele do trem, incluindo 2 mulheres que não ousaram subir. Porque tiveram o juízo, né? De não se meter nisso. Lembra quem era o Rogojin? Era aquele do trem que tinha roubado o dinheiro do pai para comprar um colar para Anastácia e agora aparece lá na casa do Gânia, que vai naquela noite, embora ele não saiba, ou talvez saiba por fofocas, né? Vai ser noivo da mulher que ele quer para ele, esse Rogojin quer Anastácia para ele, né? Podemos continuar. No primeiro momento, Rogodin é surpreendido pela presença de Nastácia. Ele não achava que ela estivesse lá, né?
mas fundamentalmente o seu plano de comprar Gânia a quem ele acusa de fazer qualquer coisa por dinheiro. Ele foi lá e disse, olha, não deixa que eu pago para você os 75 mil, mas eu caso com ela. Então ele já sabia do acordo que já está rolando pela cidade, né? Mais do que isso, Ogode, entre outras grosserias, afirma poder comprar a própria Anastácia e promete-lhe 100 mil rublos naquela noite, batendo a oferta de Tóris. O crime fica pesado. De onde é que esse Ogode tem dinheiro? Da herança do pai dele, né? Que morreu, ele voltou para São Petersburgo, tá? A cena estava saindo com extrema indecência, mas Nastácia Filipovna continuava rindo e não saía, como se realmente tivesse a intenção de prolongá-la. Nina Alexandrovna e Vária também haviam se levantado de seus lugares e aguardavam assustados e calados até onde aquilo iria chegar. Os olhos de Vária brilhavam, mas sobre Nina Alexandrovna tudo surtia um efeito morto. Ela temia e parecia querer desmaiar a qualquer momento. Quem é essa Nina? É a mãe do Gânia, é a mulher do general, né? Mãe do Gânia e da Varvara, que é a irmã, e do Kolya, né? Porque são três jovens, Gânia, Varvara e Kolya. Essa Nina é a mãe deles. E começa aquele escândalo dentro da casa dela, né? Obviamente que ela não acha isso bonito. Começa uma briga que envolve quase todos. Vária pede que alguém ponha Anastácia, essa sem vergonhice, para fora. Como o irmão não o faz, cospe-lhe na cara. Gânia faz menção de agredir. Mitkin intervém para defender a moça e é atingido por Gânia com uma oferta. Nastácia faz um pouco de Vária. Isso sim é a briga de pensão, né? Não parece briga de pensão assim? A briga de pensão que vocês já conhecem é aquela do crime e castigo lá no enterro, na festa, naquele banquete fúnebre lá daquele sujeito que morre e aí então a família, né, faz aquele banquete. Também é uma briga como essa aqui, muito parecida com essa. Muito bem, então estão entendendo a briga? Está ali o Gânia com a sua noiva, a futura noiva naquela noite, com o Rogojin que quer a moça de qualquer jeito, brigando por ela, e a irmã Varvara indignada com a moça que ofende, afinal de contas, a mãe dela, que ofendeu uma porção de coisas, querendo dar na cara da cunhada. O irmão, que é o noivo da cunhada, da moça, não quer brigar com a noiva. E é uma briga tipo pensão, assim, uma briga que está acontecendo ali. Obrigado, Josi. Tá? O príncipe não evita a proprietária e este ato de sacrifício atrai para si a simpatia de toda a família. Rogojin diz a Gânia que ele ia se arrepender por ter ofendido semelhante ovelha. Ué, quem que é a ovelha? É o Mishkin, né? Esse aqui é a ovelha. A própria Anastácia abandona sua linguagem sarcástica e se ajoelha para beijar a mão de Nina Alexandrovna, que é a sua sogra, né? Possível futura sogra. E sai às pressas, proibindo Gânia de segui-lo, mas convidando-o para a festa de seu aniversário naquela noite, quando supostamente ela faria o anúncio de seu noivado com ele. Rogojin sai debochadamente, dizendo que Gânia havia perdido o jogo. Mishkin vai para seu quarto, onde Vária e Kolya, que simpatizavam com ele, o visitam. Esses dois são irmãos do Gânia, né? A irmã Vária, o Varvara, tanto faz, e Kolya é o irmão mais novo, que é o menino. Entra Gânia e se desculpa humildemente com o príncipe, mas seu orgulho ressurge rapidamente, reafirmando que Nastácia iria se casar com ele, porque ele seria um homem original. Mishkin disse que ele é apenas um homem comum, e até mais fraco que a maioria. Insultado, Gânia diz que, com dinheiro, ele será um homem original, e ironiza Mishkin por sua excessiva simpatia por Nastácia, sugerindo segundas intenções. É verdade o que pareceu? O senhor gosta demais de Nastácia Filipovna? Porque ele que acabou de encontrar pela primeira vez na vida, isso tudo já aconteceu 4 horas depois de ele ter chegado lá em São Petersburgo. Não é? Então, agora já aí o Gânia, que só está interessado na Anastácia pelo dinheiro, já desconfia que o Mishkin está interessado mais um interessado na Anastácia, né? Que seria dessa vez o príncipe Mishkin. Não é isso? Tá? Então essa é uma confusão bem boa, né? Tá? Não é isso? Bom, agora vai ter a festa à noite na casa
da Anastácia Filipovna. E aí que a coisa vai ficar muito mais complicada do que está. Vamos lá. Levado por Kolya, Mishkin se encontra numa taberna com o general Ivorov para descobrir o endereço da casa de Anastácia. Quem é que é o Kolya? É o irmão do Gania, e o general é o pai do Kolya, pai do Gania e da Varvara. Tá? O príncipe pretendia ir à festa, mesmo sem ter sido convidado. O general, bêbado, conforme previsto, pede dinheiro. Mishkin concorda em lhe dar 10 dos 25 rublos que recebeu e lhe entrega a nota esperando receber a diferença. E antes de conduzir o príncipe ao endereço da moça, vagueia com ele pela cidade, procurando pessoas em endereços errados. No caminho, encontra Kolya, que menciona o nome de seu amigo tuberculoso Hipólito. Que depois vai ficar importante, enquanto só lembra do nome. O general resolve apresentar ao príncipe a Marta Borisovna, mãe de Hipólito, e mulher mantida pelo aposentado, que recebe o velho com vários desaforos por causa de certa dívida que ele teria contraído às expensas do patrimônio dela. O general dá-lhe todos os 25 rublos do príncipe, que contava em receber 15 de volta, e agora está novamente sem dinheiro nenhum. O general senta no sofá e adormece profundamente. Então, aí o general bêbado, né, arranca os 25 rublos dele, e ele pelo menos sabe onde é agora a casa da Anastácia. Vai então agora a festa de aniversário dela, onde ali aconteceu o tal do aviso, né, o tal do anúncio do casamento. Continuamos. Mishkin finalmente chega à festa. Na festa de aniversário, os convidados fazem um petit jeu, em francês original. É um joguinho. Petit jeu é um joguinho, uma brincadeirinha. Contar publicamente a pior coisa que já haviam feito. Não se trata de contar para se obter a absolvição, como na confissão religiosa, mas apenas para se expor publicamente. O primeiro é Fedichenko, que confessa ter uma vez roubado uma pequena quantidade de dinheiro, ato que se atribuiu a uma empregada que foi demitida. O general Iepatin também confessa que, em face do desaparecimento de uma solteira, supôs ter sido uma velha de 80 anos da casa, de quem havia recentemente mudado. Não. Iepatin Solteira que é velha? Não, é a dona, né? Tá. Depois de mudar tem um ponto. Tá confuso. O general faltou um ponto. Tá. O general Iepatin também confessa que, em face do desaparecimento de uma solteira, supôs ter sido uma velha de 80 anos da casa de quem havia recentemente mudado. Ponto. Aí está errado essa vírgula errada. Iepatin foi à casa dela e xingou-a de isso e aquilo outro, para em seguida descobrir que ela estava morta havia meia hora. Conclui a história dizendo que, para cobrar a culpa, havia doado uma boa soma à caridade. E esse general é o pai daquelas 3 moças, né? Que é casado com a prima do Mishkin, não é isso? Trotsky conta a festa de mau gosto que pregou um conhecido apaixonado. Ao saber deste amigo que ele finalmente descobrira onde comprar raríssimas camélias, naquela época fazia furor o romance A Dama das Camélias de Alexandre Dumas, que todos os apaixonados os ofereciam. A flor predileta da amada dele antecipou-se e comprou todas para auxiliar outro descaminhado que interessava a agradar. O amigo, ao descobrir que ficaria sem as flores, teve convulsões e delírio, mas recuperou-se, apenas para morrer na guerra no Cáucaso. Nastácia, que já estava achando este jogo aborrecido, interrompe a sequência e diz que ela fará a última confissão. A moça comunica a Mishkin, que supostamente não sabe de nada, e o general Iepatin e Trotsky querem casá-la com Gania, e lhe pergunta se ela deve ou não aceitar. Mishkin responde não a essa surpreendente pergunta. Nastácia declara a Gania, Trotsky ao general Iepatin, que vai seguir essa sugestão. Ainda por cima, anuncia que libera Trotsky do seu compromisso moral com ela, rejeita o dote de 75 mil rublos e diz que planeja deixar São Petersburgo imediatamente. Manda também Iepatin
dar o colar de pérolas à mulher dele. Muito bem. Então ela fala assim, bom, agora eu vou fazer uma confissão. Hoje à noite combinaram comigo de eu casar aqui com o Gânia para ele receber 75 mil. Devo ou não devo? Perguntando para o místico. Eu, místico, então. E aí então acabou o estratagema morreu aí, né? Não é isso? Mas a coisa fica muito pior porque chega em seguida o velho delinquente, o Rogojin. Não é isso? Tá, muito obrigado, Siqueira. Tá? Muito bem, continuamos aí. A confusão aumenta com a chegada de Rogojin, com seu atual grupo de delinquentes. O rapaz trazia os 100 mil rublos prometidos naquela tarde. Confrontada com o pacote de notas, Nastácia lembra a audiência como ela foi reduzida a dinheiro e como ela está enojada de dinheiro. Dando-se conta de que ela é vista como uma mulher caída, ela é a primeira a se pegar a si mesmo e vê no seu orgulho sua única arma contra este mundo todo. Esse é um comentário do resumidor que está tentando fazer um livro de 800 páginas caber em 15. Então, basicamente, é uma tentativa de diminuir o tamanho do resumo. Né? Às vezes não funciona bem, mas vamos lá. Anuncia que vai começar nova vida sem um copé. São os pés. Um copé que é um centavo, um tostão. Surpreendentemente, Místico declara que a ama e irá amá-la por seu verdadeiro caráter. E quando começam as pesadinhas. O príncipe revela que lhe foi anunciado por carta grande herança de uma tia distante, viúva de um comerciante rico. Eu não sei nada, Nastácia Filipovna. Eu não vi nada. A senhora tem razão, mas eu considero que é a senhora que me dará a honra e não eu a senhora. Eu não sou nada. Já a senhora sofreu e saiu de um grande inferno. E pura, e isso é muito. Se tem vergonha, porque quer com vergonha, isso é sério. A senhora devolveu ao senhor Trotsky 70 mil rublos e disse que vai abandonar tudo o que existe aqui. Ninguém aqui presente faria tal coisa. Eu, Nastácia Filipovna, a amo e morrerei pela senhora Nastácia Filipovna. Não permito que ninguém diga uma palavra contra a senhora. Se formos pobres, eu vou trabalhar na casa Filipovna. Mas nós talvez não tenhamos a ser pobres, e sim muito ricos na casa Filipovna. Continuou o príncipe com a mesma voz tímida. E bem que eu ainda não sei ao certo, e lamento que até este momento, depois de um dia eu não tenha me inteirado de nada. Mas na Suíça eu recebi uma carta do senhor Salarsky, enviada de Moscou. E ele me fez saber que eu estaria para receber uma herança muito grande. Veja essa carta. Muito bem, quer dizer, na hora em que ela vai e nega, né, recusa aquele acordo, o príncipe místico diz que a ama e quer ficar com ela e que ele não era pobre, que ele ia receber o dinheiro, então ela não se preocupasse com isso. Não é isso? Não é uma pessoa estranha esse príncipe místico? Ele acabou de conhecer a Nastácia Filipovna e, no entanto, nessa situação muito crítica, ele a pede em casamento. Não é uma pessoa um pouco estranha? Muito bem, muito obrigado, tá? Quer continuar lendo, por gentileza? Nastácia concorda. Mishkin diz que desconsidera todo o passado dela e queria sempre respeitá-lo. A aceitação por Nastácia da oferta de Mishkin é apenas temporária. Surpreendentemente, ela se diz corrupta e baixa e volta-se para Rogojin. Prepara-se para sair com ele, mas antes faz o último gesto de rebelião contra Trotsky. Gânia e Epanchin atiram o maço dos 100 mil rublos no fogo e desafia a Gânia a apanhá-lo com as mãos nuas. Condição para ele poder ficar com o dinheiro. Esses três são os três que armaram aquele esquema, né? É o protetor,
cuja filha casará com o protetor, e o Gânia, que será o sacrificado por 75 mil rublos. Gânia resiste sob protestos gerais e, finalmente, sob muita pressão e dúvida, desmaia, enquanto Rogojin e Nastácia saem com ar triunfal. Nastácia, da porta, manda tirar o pacote do fogo, que só havia consumido o invólucro, e diz que o dinheiro é de Gânia, ainda desacordado. Mishkin sai atrás dele na rua, tentando seguir os sinos de suas carruagens. No dia seguinte, Gânia entregaria o pacote a Mishkin, pedindo que ele o devolvesse em seu nome. Aí o Gânia fez um ato indecente, né? Não é isso? Então aí ela aceita o pedido de casamento do príncipe Mishkin, mas depois ela se dá conta de que aí alguma coisa estranha naquilo, né? Que ela é muito diferente dele, e sai com o Rogojin, como se ela tivesse decidido finalmente pelo Rogojin, joga o dinheiro no fogo, e o Gânia então pode ficar com 100 mil rublos que trouxe o Rogojin, mas no dia seguinte devolve o dinheiro e o príncipe Mishkin fica sem a noiva. Não é isso? Tá? Muito bem. Continuamos, por favor. Livro 2. O príncipe Mishkin parte para Moscou para tratar questões ligadas à sua herança, e não se o vê em Petersburgo durante 6 meses. Aparentemente, problemas inesperados apareceram. Detalhe da fortuna estava complicada. Apareceram dívidas, apareceram os tais pretendentes, e o príncipe, a despeito de todas as orientações, comportou-se da forma mais distante da prática. Por outro lado, aí ele acabou fazendo uma bobagem. Apareceram, por exemplo, credores do falecido comerciante, apoiados em documentos discutíveis, insignificantes. E apareceram outros depois, de terem farejado o príncipe e sem quaisquer documentos. E o que aconteceu? O príncipe satisfez a quase todos, apesar das recomendações dos amigos, para os quais essa gentinha e todos esses tais credores não tinham quaisquer direitos. E satisfez unicamente porque, de fato, se verificou que algumas dessas pessoas realmente haviam sofrido. Ele foi lá receber a herança, daí apareceu e disse: olha, o seu tio aí me devia aí 5 mil. Ah, mas não tem documento? Não, ele nunca me deu documento. Tá, então tá bom, então eu levo 5 mil. Ele, do jeito como o príncipe lidou com a herança que era grande, ficou muito menor, porque ele aceitou toda e qualquer reivindicação, mesmo as mais salafrárias e vigaristas, de reivindicação sobre aquela herança. Não é uma coisa normal que alguém faça isso? Não. O que vocês acham? Não é estranho esse príncipe? Não, o príncipe é um pouco estranho, né? Não é uma coisa normal que alguém faça assim. Mas vamos ver, né, o que acontece. Continuamos, por favor. Correm rumores, no entanto, de que Nastácia e Rogojin também são em Moscou e pretendem se casar, apesar de várias crises de separação. Mishkin finalmente volta para São Petersburgo e, assim que chega à estação, percebe-se espreitado na multidão por um par de olhos conhecidos. Embora não saiba de quem são exatamente, visita Liev e Rogojin, a quem Solzhenitsyn também visitava quando ambos estavam em Moscou. Olha, uma boa aposta para saber de quem é esse par de olhos que espreita o príncipe na multidão na estação ferroviária. Quem é o maior assunto mais preocupado com ele, que teria se dado o trabalho de espioná-lo? Quem é? Rogojin. O Rogojin, porque eu vejo como um rival, né, potencial. Muito bem. Afinal de contas, eles quase casaram naquela noite, não é isso? Muito obrigado, tá? Quero continuar, por gentileza. Na casa de Rogojin, conversa sobre Nastácia. Visto que declara que somente a quisera por compaixão, que achava difícil distinguir o amor dele, Rogojin, do ódio. Rogojin retruca dizendo que Nastácia ama realmente Mishkin, mas não quer corrompeu com a ligação com ela, e é por isso que ela voltou-se para ele, Rogojin. Então o Rogojin teme que a Nastácia de fato ame o Mishkin, por isso é que ele fica preocupado com os passos do Mishkin. O Mishkin diz que não ama a Nastácia de verdade, só queria por compaixão para não deixá-la naquela situação constrangedora, né, de uma espécie de moeda de troca, numa negociata e tal.
Não é isso, né? Leilão, né? Leilão e tal. Que era uma coisa muito humilhante, né? Não é isso, né? No entanto, o Gozin, que ama de verdade a Anastácia, teme que ela ame de verdade o Mishkin. Não é isso? Nós sabemos isso. Ok. Confessa que uma vez, por causa de suas provocações, ele havia espancado para valer. A versão de Deus é atraída para uma representante pintura do Cristo Moço. Mishkin comenta. Pode ler a nota, porque ele é a nota. Sempre lê na nota, por favor. Acho que é certo. Vou passar. Trata-se de cópia do corpo de Jesus morto no túmulo de Hans Holbein. Essa imagem aqui, eu vou passar para vocês, uma pintura que está em Basileia. O jovem pintado originalmente em 521 Alpes, está em Basileia, os Dostoiévski capítulo. Numa daquelas fugas de credores, ele passou lá e viu a imagem, ficou impressionado. É essa pintura que está aí. Vocês dão uma olhadinha. É possível perder a fé olhando para esse quadro que conta 4 encontros que teve com a fé. O primeiro estava associado a Mateu e o segundo envolvia um homem religioso que matou seu amigo por um relógio. Depois de dizer, Senhor, perdoa por Cristo. Depois de ouvir essas duas histórias... Lê, por favor, a nota embaixo. A nota. Desculpe. Esse fato aconteceu num distrito chamado Mishkin. Dostoiévski criou a notícia no jornal. E daí que ele tirou o nome do príncipe. Tá? Foi desse episódio do jornal que ele tirou o nome desse príncipe. Depois de ouvir essas duas histórias, Rogozin comenta. Um não acredita em Deus de modo nenhum, enquanto o outro é tão devoto ao ponto de botar a garganta alheia como uma oração. Mishkin continua suas histórias e fala de um crucifixo de ferro que comprou do soldado bêbado, que pensava com granadas dizendo que era de prata, e de uma mãe feliz cuidando de uma criança que disse: Deus sente essa mesma alegria sempre que vê do céu um pecador se posicionando de todo o coração para orar diante dele. Como Papa em Rogozin, queria saber se Mishkin acredita ou não em Deus. Ele esclarece: Escuta, Papa, há pouco me fizeste uma pergunta e eis a minha resposta. A essência do sentimento religioso não se enquadra em nenhum juízo, em nenhum ato limpo ou nenhum ateísmo. Aí há qualquer coisa diferente que vai ser sempre diferente. Aí há qualquer coisa sobre a qual irão escorregar eternamente os ateísmos e da qual irão dizer eternamente coisas diferentes. No entanto, o principal é que a gente percebe isso com mais clareza e, antes de tudo, no coração russo. Eis a minha conclusão. Depois a gente conversa sobre esse pedacinho que é bem importante, tá? Tá? Rogozin e Mishkin trocam crucifixos, tornando-se irmãos espirituais. Rogozin leva o príncipe para conhecer sua mãe, entrevada desde a morte do marido, que o abençoa com 3 dedos. E isso traz uma polêmica imensa sobre se a pessoa com 3 ou com 2 dedos, tanto é que houve cismas na Igreja Oriental por causa desse negócio. Tá? Então, só para vocês saberem que isso é um problema importante. Mishkin vê sobre a mesa de sua mãe, fruto de trabalho de Rogozin, uma tesoura nova e comenta. Rogozin fica embaraçado. O príncipe desconfiado do rapaz sai e anda a esmo até chegar à casa de Nastassia Filipovna. Ela não está, mas o príncipe percebe que tem sido seguido por Rogozin o tempo todo. O príncipe volta para o seu hotel, onde no alto de uma escadaria escura, Rogozin tem que saqueá-lo. Neste momento, o Mishkin sofre um ataque epilético que desarma Rogozin, faz com que o príncipe caia escada abaixo e paradoxalmente salva sua vida. Os olhos de Rogozin brilharam e um riso furioso lhe deformou o rosto. Sua mão direita ergueu-se e alguma coisa brilhou dentro dela. O príncipe não pensou em detê-la. Lembrava-se apenas de que parecia haver visitado. Para, não acredito. Depois, como se alguma coisa se escancarasse subitamente diante dele, uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Esse instante durou, talvez meio segundo, mas ele não obstante lembrava-se com clareza inconsciente do início, do primeiríssimo som do seu terrível grito, que irrompeu de seu peito por si mesmo e por força nenhuma ele seria capaz de deter. Depois sua consciência se apagou por um instante e veio a plena escuridão. Teve um ataque de epilepsia. Dostoiévski era epilético desde os 7 anos. Que há muito tempo o havia abandonado. Sabe-se que os ataques de epilepsia, a própria epilepsia passa num instante. Importantíssimo esse trecho, eu queria poder explicar um pouquinho. Ele está sendo seguido pelo outro, pelo Rogozin.
vai à casa do Rogojin, os dois fazem lá, conversam sobre religião, aí trocam os crucifixos, que declaram ser irmãos espirituais, porque um ficou com o crucifixo do outro, o príncipe sai, é seguido pelo Rogojin, que tenta assassiná-lo num vão escuro do hotel. Ele, no momento do ataque, tem um ataque epilético. Há algumas personalidades, algumas personagens epiléticas em Dostoiévski, não tem muitas não. Tem vocês conhecem já dos irmãos Karamazov, o Smerdyakov, que é aquele filho, né, ilegítimo do velho Karamazov. Nos Hermônios há uma sugestão de epilepsia no Kirillov, sugestão, embora não esteja claro que seja epilético, mas há uma sugestão forte. E o príncipe Mishkin. O príncipe Mishkin é o mais epilético das personagens do Dostoiévski. Né? É o mais epilético das personagens do Dostoiévski. Então, percebam que quando ele, isso é muito importante entender, que quando ele sofre o ataque epilético, diz assim, uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Depois foi como se alguma coisa se escancarasse subitamente diante dele. Uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Quer dizer, houve algum momento no ataque que deve corresponder à experiência real do próprio Dostoiévski, né? Porque ele era epilético, tanto é que o Freud usa esse fato como sendo a comprovação do complexo de Édipo, a culpa do desejo de matar o pai, que é o Dmitri Karamazov, de acordo com Freud, que aceita aquela punição injusta, não matou o pai, e sentia a culpa de ter querido matá-lo. Né? Só que esse esquema do Freud não funciona porque, afinal de contas, o Dostoiévski era epilético antes de ter desejado matar o pai. Antes do pai ter morrido. Né? E essa é a razão pela qual há um pouco aí de exagero na interpretação freudiana. Muito bem, então o príncipe agora fosse da morte por uma tesourada desferida pelo Rogojin, porque teve um ataque epilético. E vamos ver o que acontece em seguida. Muito obrigado, tá? Ok, continuamos. Recuperando-se numa residência que sublogou na taxa de Verder e Pavlovsk, Mishkin é visitado pelos Iepantis. Ele tem sua própria dacha de 300 metros da dimensão. Uma dacha é uma espécie de chácara, uma espécie de propriedade rural, assim, para recreio. Tá? Com a família estão Yevgeny Pavlovich Radomsky e o príncipe Schneider, presidentes a Aglaya e a Adelaida, respectivamente. A gente supõe que seja Schneider, mas ele quis esconder o nome, né? O próprio Dostoiévski escondeu o nome. Então aí, lá com a família, né, estão lá junto esses dois pretendentes, porque a filha mais velha seria para o Trotsky, né? Trotsky, que é o protetor da Natasha. Mas esses dois aí são dois interessados nas filhas mais novas, sendo que a Aglaya é a mais nova e a mais bonita e a mais interessante delas. Durante a visita, Aglaya recita o poema Cavaleiro Pobre de Pushkin. É sugerido ao leitor que Aglaya está apaixonada pelo príncipe, mas ela garante que não e explica o poema. Naqueles versos está diretamente representado um homem capaz de ter um ideal. Em segundo lugar, uma vez que se propôs o ideal, foi capaz de acreditar nele, e tendo acreditado, deve dedicar cegamente toda a vida, sem que se saiba se ela fala sério ou ironiza, como é quase sempre o caso. Agora completa. O Cavaleiro Pobre é o mesmo Dom Quixote, só que sério e não cômico. A princípio eu não compreendia e ria, mas agora amo o Cavaleiro Pobre, e principalmente respeito às suas façanhas. Note-se também que Aglaya muda as iniciais presentes no poema pelas de Nastácia, MSD, uma mudança que todos notam. Então, agora, essa Aglaya, que é irônica e cínica e faz o tempo todo o cinismo, e não sabe se ela está falando sério ou brincando, faz uma homenagem ao tal do Cavaleiro Pobre, que é um poema de Pushkin, não inventou isso. Ela pega um poema de Pushkin chamado Cavaleiro Pobre, compara com o Dom Quixote, e na hora que ela recita o poema, ela sugere, pela mudança das iniciais, que trata-se do príncipe Mishkin apaixonado pela Anastácia. Não é isso? Tá? Então pode ler o poema, por favor. Houve um pobre cavaleiro, natural e taciturno, de alma audaz e verdadeiro, de ar pálido e soturno, de alma em chamas, entre mentes, não olhou para as mulheres,
foi a morte de um intente, sem falar com nenhuma delas. Cheio de um puro amor, a um sonho doce e fiel, MSB, nota do resumidor. No poema original de Pushkin, estariam marcadas as iniciais AMP. MSB são as iniciais de Nastassia Filipovna Parashkova. Ela que inventou, né? Ela que mudou, né? Para comprometer o outro. MSB ele gravou com seu sangue em seu broquel. Longe ao castelo, tornando, pura difusão viveu. Sempre mudo e tristonho, como louco ele morreu. Neste mesmo dia, mais tarde, aparecem 4 rapazes que exigem Vermishkin. Entre eles, Hippolyte, o amigo tuberculoso de Kolya, e filho da amante do general Ivo. Vocês entendem que agora está lá se recuperando do ataque o príncipe Mishkin, e aparece agora 4 rapazes, entre eles um dos filhos lá da amante do general, não é isso? O tal do Kolya, que tem, perdão, o Hippolyte, amigo do Kolya, não o próprio Kolya. Os outros 3 são Antip Burdovsky, Vladimir Doktorenko, sobrinho de Lebedev, e Keller, um ex-oficial e pugilista. Na presença dos irmãos, os jovens exigem agressivamente metade da herança. Nota do resumidor, a herança que Mishkin recebeu era de uma tia, e não de Babichov, fato que ressalta a absurdidade da pretensão. Da herança de Mishkin, alegando que ele não é o verdadeiro filho de Babichov, mas Antip Burdovsky, fruto de uma ligação ilegítima. Lembra quem é esse Babichov? É o protetor, era amigo do pai do Mishkin e foi que o enviou para a Suíça. Não é isso? Aí quando acabou o dinheiro, morreu esse Babichov, o Mishkin continuou sendo tratado de graça pelo Dr. Schneider lá na Suíça. Mas a herança que ele ia receber não tinha nada a ver com o Babichov, era uma tia. Só que esse aí dizendo assim, olha, esse que está aqui é filho ilegítimo, que natural do Babichov. Então é ele que tem direito a metade da herança que você recebeu, como se o Mishkin tivesse recebido metade da herança por causa da morte do Babichov, que não é verdade. Então ele podia simplesmente dizer assim, olha, você está muito enganado, essa herança não é do Babichov, é da minha tia fulana e tal, então, muito obrigado. Podia ter dito isso, né? Que seria o que uma pessoa normal faria, não seria? Você não irá logo dizendo assim, ó, faz favor, né? Não é isso? Uma pessoa normal faria isso. Mas ele não faz isso. Vamos ver o que ele faz. Alegam razões morais chantageando o príncipe com a divulgação de um panfleto calunioso caniestramente escrito por Keller e revisado por Lebedev. Príncipe, será que o senhor está nos considerando tão imbecis a ponto de nós mesmos não compreendermos o quanto o nosso caso não é jurídico e que se ele for analisado juridicamente, nós não teremos o direito de exigir o único rublo dos senhores? Quer dizer, vieram achacá-lo como todos os outros fizeram lá em Moscou, dizendo que, né, ele tinha um direito sobre os haveres dele. Mishkin já havia sabido da pretensão de Burdovsky e tinha pedido a Gania para verificar o caso. E já descobrira que se tratava de fraude pura e simples obtida por um advogado desonesto chamado Tchebarov. Esse Tchebarov, o nome é inspirado naquele advogado do editor que disse a ele que se ele não entregasse o livro, lembra de um episódio da vida de Dostoiévski, entregasse o livro em 16 dias, perdia todos os direitos à obra toda. Então é inspirado nesse fulano da vida real. No entanto, para surpresa de todos, o príncipe concorda com a indenização, dizendo que não daria aos homens dinheiro para viver a consciência, mas porque Pavlichov tinha interesse em Burdovsky. Este era sobrinho de uma mulher por quem Pavlichov esteve namorado, e que ofereceria 10.000 rublos, o mesmo que Pavlichov havia gastado com o SUA, do príncipe de Educação e Saúde, supondo que Burdovsky havia sido enganado por Tchebarov, mas não sem lamentar a disfarçatez com que Burdovsky havia exposto a própria mãe. Quer dizer, veja, é uma coisa normal, uma coisa dessa, eles vieram dizer assim, olha, nós queremos dinheiro que você nos deve. Então ele fala assim, não, olha, de fato não deu, mas você provavelmente foi enganado por alguém, então para você não passar vergonha, eu vou te dar o dinheiro. Parece ser uma coisa normal isso? Não parece, né? No entanto, o príncipe Mishkin tomará essa decisão. Ouçam o que ele fala em seguida. Sim, é claro que é uma finalista. Porque se agora se verifica que o Sr. Burdovsky não é filho de Pavlichov,
Então, nesse caso, a reivindicação do Sr. Grudowski vem a ser uma franca vigarista, isto é, naturalmente, se ele sabia a verdade. Mas o problema está exatamente em que ele foi enganado, por isso eu insisto em absolvê-lo. É por isso que eu digo que ele é digno de pena, por sua ingenuidade, e não pode ficar sem apoio. Porque senão ele também aparecerá como um vigarista nesse caso. Aliás, eu mesmo estou convencido de que ele não compreende nada. Eu mesmo estive em situação semelhante antes de viajar para a Suíça. Também balbuciava palavras desconexas. A gente quer exprimir isso e não consegue. Então, não é uma situação normal essa? Do sujeito chegar por vigarista e falar assim, olha, eu sei que você é um vigarista, mas se não te der o dinheiro, vai ficar claro para todo mundo isso. Então eu vou te dar o dinheiro, porque você deve ter sido enganado por alguém, né? Não é uma situação muito original essa? Bom, a família do general fica absolutamente irritada com aquilo, não é? Muito obrigado. Quem é que está na vez, por favor? Edson. Vamos ver o que ela faz. A senhora Lisaveta Prokofievna. Essa é a prima, né? É a prima, mãe da Aglaia, mãe da Caterina. Essa é a prima do príncipe, né? Agastada com aquela extravagância do príncipe, faz um longo discurso chamando os chantagistas às falas e sai indignada, seguida de sua comitiva. O príncipe, por sua vez, ao ver o grupo de rapazes sair ofendido, recusando o dinheiro que insiste em dar, acha-se culpado de ter sido grosseiro e insensível. Então, quer dizer, ele ofereceu lá 10 mil rublos, falou assim, olha, esse que você disse que é seu pai, pagou 10 mil rublos para a minha cura lá na Suíça. Então eu vou te dar 10 mil rublos. Aí os quatro falam, nós não pegamos miséria, não queremos essa miséria, não, entendeu? E ele fica achando que ele foi grosseiro com eles, por isso que eles saíram ofendidos daquele jeito. É uma situação normal essa? Parece ser uma pessoa normal esse príncipe místico? Não, senhor. Não parece. Muito bem. Continuando. Os chantagistas acabam ficando por ali, convidados pelo príncipe e pelo menos um, Keller, seguirá na cena até o fim da história, tomando logo de cara a iniciativa de pedir ao príncipe dinheiro emprestado, o que Michigan consegue. Mais tarde, Hipólito Terminal. Doente terminal, né? Hipólito, doente terminal, seria convidado a morar na casa do príncipe. É um dos 4 que vieram, é esse Hipólito, que é amigo do Cólera, e que é tuberculoso e está assim condenado à morte. Quando o grupo Iephati começa a percorrer a pé a distância de 300 metros até sua dacha, aproxima-se uma carruagem de onde uma voz feminina grita a Adonisky, que cortejava a Aglaia, que não precisava temer certa promissória porque Rogojin a havia resgatado. Radonsky, atônito, diz não saber de nada. Mais tarde, Mishkin concluiria que aquela voz era de Natasha. Por que está indo embora a família do general, né, com a Aglaia, a outra que se chama, não lembro agora, com os 2 pretendentes, o Radonsky, pretendente à Aglaia. Aí passa uma carruagem e uma voz, que era da Anastácia, né, diz assim, ô fulano, aquela promissória que está vencendo, fique tranquilo, viu, que nós já damos jeito. Por que será que alguém faria isso? Qual seria a explicação para isso? Para esse fato? Qual é o resultado desse fato, desse episódio? Comprometeria quem? O Radonsky. Quer dizer, transformaria o Radonsky num sujeito de vida financeira duvidosa, enfim, um sujeito que devia o dinheiro para alguém. E por que será que a Anastácia gostaria de ter feito isso, comprometer o Radonsky? Para afastá-lo com a Aglaia. Portanto, por que ela quer que ele não se case com a Aglaia? Porque ela quer que a Aglaia se case com quem? Com o príncipe, Mishkin. Né? Não é isso? E ela ficaria com o Rogojin. Não é isso? Essa parece ser a explicação para isso. Né? Continuamos. Muito bem. Depois de certo tempo, a senhora Ivolkin vem visitar Mishkin.
preocupada com a carta que o príncipe havia escrito para a filha dela. Ele alega que havia escrito como irmão, não como amante. Ela revela que Vária havia aproximado Nastácia e Aglaia. Quem é que é a Vária? A Vária é a irmã do Gânia, né? E a Anastácia e a Aglaia agora estão próximas. Muito bem. Então agora, antes da gente ir para o livro 3, onde as coisas finalmente se acontecem, nós vamos parar um pouquinho e tomar um café? Que tal? Voltamos em 10 minutos, pessoal, fazemos um intervalo menor, porque o nosso tempo hoje é menor também. Então vamos lá. Vamos economizar, né? Tá. Por essa cena do ataque epiléptico, o capítulo, ele é muito bem feito. Ele cria uma tensão no leitor que percebe que alguma coisa está acontecendo. Essa questão dos olhos, só observando. É muito interessante. A própria cena é talvez o culminante. E ele precisa, no momento que você abre-se uma luz e a pessoa entende tudo. E por aquele meio segundo da vida. O resumo não foi muito valorizador desse trabalho. Não existia Eu vou procurar Eu acho que eu lancei assim, curto, tá? Curto ouvido mesmo.
Deus. Oi. Não tem dica assim para ler sobre os Dostoiévski, histórias obras literárias, para compreender melhor? Tem o maior de todos os estudiosos modernos, né? É aquele sujeito que é um inglês, ou americano, se chama, eu vou te dizer, e foi lançada toda a obra sobre Dostoiévski em